Bom dia, pessoas, tudo bem? Estou a fazer um vídeo MV-mente. Já viram que rebeldia? Isso é muito à frente. Eu ia fazer um vídeo de apresentação sobre o meu livro, mas eu dei tantas entrevistas essa semana que eu decidi simplesmente aproveitar uma delas e passá-la aqui, que acho que está bastante explicativo do que é o livro. Em todo o caso, o livro foi lançado ontem, mas já está disponível na livraria Solmar, onde eles fizeram essa montra espetacular, e em todos os hipermercados dos Açores, portanto já podem ir buscar o livro. Para além disso, como é óbvio, podem encontrar o livro no meu site, se não estiverem cá nos Açores, o link está aqui em baixo, o livro está aí. Os livros que saem do meu site saem com a minha dedicatória e com um beijinho especial meu. Portanto, é só mesmo agora ir buscar o livro e ler e para caramba, tá bem? Vá, fiquem agora com a entrevista onde eu falo sobre o livro e finge que sou inteligente, tá bem? Tchau, beijinhos e abraços. Muito boa tarde, Hélder. Boa tarde. Bem-vindo ao Açores hoje. Antes de mais, o porquê da balada do ouro nazi, sem também dar a conhecer a história na íntegra, até para o leitor continuar surpreendido e agarrado a este título, a este livro? Em relação ao título, revelar o motivo do título implica revelar um pouco de uma parte essencial do enredo. Mas eu posso explicar mais ou menos. A Balada do Ouro Nazi, o livro, como disseste, é um thriller policial que já de ser um género literário que é pouco comunicado nos Açores, que parte de uma série de homicídios que ocorrem cá e que são atribuídos a um louco solitário, um assassino em série, que depois é batizado pelas autoridades de carniceiro do Bosque das Crianças. O David, que é o personagem principal, que é um ex-operacional do Grupo de Operações Especiais da PSP, vê-se envolvido depois na caça ao assassino por se suspeitar que o assassino, o carniceiro, pode ser um familiar próximo de seu. Ora, é esta caça que depois, à medida que a narrativa se vai desenvolvendo, que nos vai revelando que afinal aquilo que parece ser a obra de um louco solitário, do assassino em série, afinal esconde por trás uma conspiração Muito mais abrangente, envolvendo inclusive um grupo de assaltantes que são procurados pelas autoridades europeias e cujo foco está precisamente na transferência de uma grande quantidade de ouro entre a Inglaterra e os Estados Unidos, com um ponto de paragem cá nos Açores, e depois as histórias são que acaba por ser também aqui o centro da ação. Exatamente, que acaba por ser o centro de toda a ação, é cá em São Miguel, cá em Ponta Delgada. E tudo anda à volta desses eventos que ao início parecem eventos separados, mas depois percebe-se que está tudo interligado. E é por tudo isso e também pela escrita fluente que tu tens que nos sentimos com vontade de continuar a ler, a descobrir, com aquela ânsia de não querer parar. Consegues captar dessa forma o interesse e o suspense do leitor a cada página? Claro. O meu tipo de escrita reflete um pouco do meu tipo de leitura. E isto é o tipo de livro que eu gosto de ler, logo é o tipo de livro que eu gosto de escrever. E gosto de escrever assim, esse tipo de histórias em que as coisas estão sempre a acontecer. Não tenho excessos, não tenho partes que não sejam precisas. Tudo o que acontece tem interesse. O fim de um capítulo deixa-nos com vontade de ler o capítulo seguinte. E é uma leitura interessante e rápida. E pensar, como escritor, pensar as cenas dos homicídios que vemos depois aqui descritos, é algo que se mexe com o leitor, mexe também com quem idealiza e constrói este cenário? Sim, e lamento informar-te que depois de escrever a primeira versão eu tive que reduzir um pouco, porque estava gráfico demais. Mas também hoje em dia estamos tão expostos a esse tipo de imagética na televisão, que pelo menos a parte que me toca do meu livro não parece que seja assim muito gráfica. É mais a imagem que depois criamos também como escritor daquilo que aconteceu. Claro. E é curioso também ver que nos teus livros te centras muito nos locais de origem. A Ilha de São Miguel, neste caso Ponta Delgada. Aliás, a própria capa do livro tem um dos ex-libris turísticos da ilha, as portas da cidade. É uma forma também de promover as origens, as expressões, as tradições que vemos até referendo às nossas notícias, uma forma também, através da literatura, levar os Açores mais longe? Há aí dois aspectos muito importantes. O primeiro aspecto é que eu, enquanto escritor, tenho sempre que escrever sobre aquilo que eu conheço, sobre a realidade que eu conheço, para dar a autenticidade ao texto. E a minha segunda grande intenção aqui, porque
poderias colocar a ação em qualquer sítio, é também passar para fora uma imagem de uns Açores modernos, de uns Açores inseridos na aldeia global, digamos, uns Açores que podem rivalizar enquanto cenário de ação, que podem rivalizar com uma cidade qualquer nos Estados Unidos ou com uma cidade qualquer em Londres, porque Ponta Delgada e a nossa história tem essa potencialidade. Nós temos uma história riquíssima, nós temos qualquer canto da nossa cidade tem uma gravura qualquer do século não sei das quantas que pode originar toda uma história, toda uma conspiração. E é tanto através dos meus livros também passar um bocado dessa imagem de uma Ponta Delgada e de uns Açores modernos. Mas quando dizes que escreves centrante a nível espacial na ilha de São Miguel e nos locais que bem conheces, importa também acrescentar que cada livro, e este é um verdadeiro desafio, porque também há muito trabalho de investigação, nomeadamente sabendo como é que funciona em termos de investigação policial, a rotina de se descobrir as provas, as pistas, claro, os cenários internacionais onde te colocas. Isso também é um trabalho que o autor tem que investigar. Sim, e é bastante trabalhoso. As coisas que nós lemos e que nos parecem fluídas, que nos parecem fáceis de ler, por exemplo, um diálogo entre dois polícias, entre dois inspectores da polícia. Nós, quando estamos a ler, é fácil de ler, digamos, mas quando estamos a escrever temos que perceber quais são os termos que são usados, como é que se chama vítima, se chama oculto. A linguagem própria. A linguagem, eles têm lá a sua linguagem, isso implica sempre alguma investigação. A Europol, se está à procura de um grupo de assaltantes no território europeu, que tipo de terminologia, que tipo de métodos é que são usados, isso implica sempre alguma bastante investigação. Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, Hélder Medeiros. Uma conhecida cara das redes sociais, uma das personalidades mais seguidas no YouTube, com milhares de fãs, com o projeto Elfimed, muito ligado ao humor, sim. A nível açoriano. És também um dos heróis da nova geração. Mas depois, como escritor, vemos um outro lado do Hélder Medeiros, sim. mais sombrio, mais, entre aspas, sangrento, numa outra perspectiva mais associada à emoção, mas uma emoção conseguida não através do sorriso, mas da lágrima. Sim, da lágrima e, nesse caso, será mais da adrenalina, digamos. São duas vertentes diferentes que têm a mesma base. Um será o Elfimed, o personagem ligado ao humor, o outro será talvez o Hélder Medeiros, que é o apaixonado por literatura e pela escrita. Mas penso que a base será sempre mais ou menos a mesma, porque quer o Hélder Medeiros, escritor, quer o Elfimed, humorista, tem muito na base a escrita. E a paixão pela escrita. Muda talvez o género, muda talvez o objeto final da escrita. No caso será uma punchline, no outro caso será um fim surpreendente de um livro. Mas penso que os dois não estarão assim tão desfasados como isso. Este livro vai ser lançado agora ao público esta quinta-feira, mas, no entanto, já venceu o Prémio Literário Letras em Movimento, edição de 2016. O que é que representa para ti ter ganho este prémio? Para mim, ganhar este prémio foi excelente. Foi como se tivesse recebido, digamos, a bênção de pessoas que eu respeito muito. Na altura não sabia que ia vencer, mas conhecia o júri. E são pessoas que respeito bastante, e quando recebi a notícia que tinha ganho, foi como se tivesse recebido a bênção de finalmente, tipo, alguém que me tivesse dito, olha, afinal, realmente tem jeito, podes continuar. E foi este muito é importante apenas para mim. o teu terceiro livro que É o meu publicas. terceiro livro, e para mim foi muito importante, legitimou, digamos, a minha paixão. O teu lugar também na literatura, na nova vaga de escritores açorianos, também já está marcado com as obras que tens vindo a lançar. Este é o terceiro. Este prémio e outros são disso também uma marca. É uma forma, ligado ao Elfimed, de trazer também mais jovens para a literatura? Eu penso que isso é inevitável, porque, e segundo as estatísticas no YouTube, a maior parte das pessoas que me seguem estão na faixa etária entre os 18 e os 30, e em segundo lugar são as pessoas entre os 12 e os 18. E são pessoas que me seguem, e muitas pessoas que me seguem, inclusive alguns professores, dizem que não têm qualquer interesse em ler livros,
pronto, sentem-se sobrecarregados com aquilo da escola. As únicas realidades literárias que conhecem são as que lhes dão na escola, e os Maias, e o Fernando Pessoa, e não sei o quê. E muitos dizem que começaram a ler e ganharam essa paixão pela leitura através dos meus livros, porque era o Elfie Médio e quiseram ver o que é que a fazia, e ficaram a perceber que afinal existem livros que lhes podem cativar, e para mim é um prazer muito grande conseguir fazer isso. E o romance e o thriller policial são o género, o estilo literário onde te sentes mais à vontade no caso da ficção? Sim. Quando era mais novo, quando era adolescente, como qualquer adolescente, quando comecei a escrevinhar, tentei ir para a poesia, tentei ir para uma escrita mais filosófica, mas depois depressa percebi que onde me encaixava mesmo, onde me sentia à vontade e onde fluía, onde a caneta fluía, digamos, é mesmo nesse tipo de thriller policial, no tipo de mistério, no tipo de colocar os personagens em situações complicadas, depois arranjar uma maneira engenhosa de sair de lá. Realmente é isso, é o meu registro, é esse. E outros projetos como escritor, depois da Balada do Ouro Nazi, começa a surgir já na tua mente criativa outra personagem, outra história? Sim. Eu tenho ideias para pelo menos 2 livros. Falta-me o melhor... Isso é que é produção em série. Falta-me o melhor, que é o tempo. Cheguei à conclusão que, afinal, o meu dia tem 24 horas igual ao dia das outras pessoas todas, e é muito complicado conseguir gerir tudo, incluindo o YouTube, etc. As ideias estão lá, falta-me o tempo para concretizá-las, mas é quando começo a escrever, depois entusiasmo e depois não consigo parar, até à espera de começar. Por isso podemos aguardar mais emoções que também transportas para o papel. Obrigada, Hélder Medeiros. Eu sou também tua fã e serei sempre seguidora também do teu trabalho como escritor e como humorista. Ok, obrigado. Boa tarde para ti. Obrigada.